E aí, gente, hoje eu vou dar algumas dicas de lançamento em 2 dimensões, ou lançamento oblíquo. Bom, vamos considerar uma bola que está sendo lançada do solo com uma certa velocidade V0 e com um certo ângulo θ na horizontal. Primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor os vetores, né? Como tem um certo ângulo θ, a gente vai ter que decompor em 2 componentes, V0y e V0x, como eu fiz aqui. Bem, mas vocês têm que saber para que servem esses componentes. Bom, V0y vai ser responsável em fazer o corpo subir em y, subir ou descer. E a componente x vai ser a componente responsável por fazer o corpo transladar em x, para a esquerda ou para a direita. Vamos pensar nesse caso para a direita, né, que ele vai fazer esse movimento para cá. Combinando a componente y com a componente x, a gente vai ver que o corpo vai subir em y e vai andar em x. E vai fazer esse movimento meio que parabólico. É importante também adotar um nosso referencial. Eu vou adotar para cima no eixo y como positivo. Vou até colocar um sinal de mais aqui para não esquecer. Então, qualquer vetor que estiver contra esse referencial vai estar com sinal de menos. Observe que a gravidade está apontando para baixo, então ela vai estar com sinal de menos. Mas, consequentemente, a componente y, V0y, vai estar com sinal de mais. Tanto a velocidade inicial quanto a velocidade final em y. Bom, então, o que vocês têm que saber primeiro? Primeiramente, vocês têm que saber como calcular a altura máxima. A altura máxima vai ser o ponto onde que vocês podem concluir que quando o corpo atingir a altura máxima, a velocidade dele em y final vai ser 0. Então, vocês podem já anotar que V0y vai ser 0, que vai ser o ponto máximo que ele vai conseguir atingir. Só vocês pensarem num corpo sendo lançado. Quando o corpo é lançado, ele vai chegar em um certo valor de y, a uma certa altura, ele vai ficar parado no ar por um segundo, depois ele vai inverter esse movimento, vai descer. Então, isso vocês podem concluir. Sempre quando falar de altura máxima, vocês podem concluir que a velocidade em y vai ser 0. Uma outra coisa também importante que vocês têm que saber é que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Isso aí vocês têm como provar experimentalmente ou por conta também. Mas vocês podem confiar que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. E o que vocês também têm que saber também é que, às vezes, a questão pede também qual vai ser a distância que o corpo vai percorrer em x. Bom, vocês concordam que o corpo vai subir e vai descer, certo? Então vai ter um tempo de subida e um tempo de descida. Como esses tempos vão ser iguais, então o tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Mas vamos pegar essas informações aqui e vamos aplicar nas equações. Por exemplo, imagina se a gente quisesse saber qual é a altura máxima do corpo. Bom, se a questão não te deu tempo, só te deu só a relação das velocidades, a gente pode usar a Torricelli. Torricelli fala que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade, né, que é a aceleração, vezes a altura. Certo? O sinal de menos aqui entrou porque a gravidade está considerando como para cima como positivo. Então, a gravidade está apontando para baixo, então entra com o sinal de menos. A questão é saber a altura máxima, né? Bem, se é saber a altura máxima, a gente pode concluir, então, que com certeza a velocidade final em y vai ser 0. Então, isso aqui, ó, esse termo aqui vai zerar. Então, passando tudo para o outro lado, vai ficar o seguinte. A gente quer saber a altura máxima. Então, vai ficar h máximo é igual a V0y ao quadrado, né? Vezes a gravidade. Então, a gente pode concluir que a altura máxima vai ser V0y ao quadrado dividido pela gravidade. E quem é V0y? V0y não é V0 igual a seno θ? Decompondo os vetores? Muito bem. E se eu quisesse saber qual é o tempo de subida? Bom, a gente pode usar também essa equação aqui. A equação horária da velocidade, que fala que Fy é igual a V0y menos gt. Bem, usando aquele mesmo truque, o corpo atingiu a altura máxima. Então, a gente pode concluir então, que a velocidade final em y vai ser 0. Certo? Passando tudo para o outro lado, então vai ficar então gt igual a V0y.
Então, o tempo de subida, vamos botar chamar de TS, vai ser V0Y dividido pela gravidade. Ah, mas e o tempo de descida? É a mesma coisa. A partir do momento que você calcula o tempo de subida, o tempo de descida vai ser igual. Beleza? E se você quiser saber qual vai ser a distância percorrida em x? Bom, em x, como não tem nenhuma gravidade em x, nenhuma aceleração em x, o movimento vai ser um movimento retilíneo uniforme, com uma velocidade constante. Então, a gente pode usar essa equação aqui. X igual a menos x0 é igual a v0x vezes ΔT. Onde esse ΔT vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, vamos pensar... Então, a gente pode... É muito comum também, em questão de lançamento, a gente chamar isso de alcance. É a mesma coisa, só que eles mudam algumas letras. Então, vamos chamar o x menos x0 de alcance. Então tá, e quem é o v0x? V0x é v cosseno θ. E quem é o ΔT? O ΔT vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, vai ser tempo de subida mais o tempo de descida. Então, o alcance vai ser, né, V0 cosseno θ, tempo de subida mais tempo de descida, ou também a gente pode escrever como 2 vezes, né, T, né? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então, como os tempos são iguais, então a gente pode falar que TS, por exemplo, é igual a TD, que é igual a T. Então, só mudei aqui um pouco a variável. Então, vai ser 2 vezes o tempo. Então, por exemplo, se o tempo de subida foi de 5 segundos, então o tempo de descida foi 5 segundos também. Então, o tempo total, o tempo que ele permaneceu no ar, né, o tempo de voo, vai ser 2t. 2 vezes 5, 10. Então, aqui a gente consegue calcular qual vai ser o alcance, né, que vai ser, vamos falar, é o ponto onde que ele vai cair. Então, aqui, olha, desde o ponto que ele foi lançado até o ponto onde que ele vai cair no solo, isso aqui é o alcance do corpo. Então, recapitulando. Sempre quando o corpo, a questão de perguntar qual é a altura máxima, vocês podem concluir que a altura máxima vai ser o ponto onde a velocidade final em y vai ser 0. Então, se ele não te der o tempo, você usa a Torricelli, né? Você vai saber que a velocidade final vai ser 0. Então, isolando tudo, você vai achar a altura máxima. E você também tem que saber que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? E que o tempo total é o TS mais TD. Igual eu coloquei aqui. Aqui é o tempo total. Que nada mais é também que 2 vezes o tempo, né, de subida, né? Já que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo total vai ser 2 vezes T. Tudo bem? Essas são algumas dicas que eu queria dar sobre lançamento de 2 dimensões para vocês se situarem, porque geralmente nas questões, né, as questões não falam geralmente qual vai ser a velocidade final do corpo, qual vai ser o tempo que ele vai subir, sabe? É uma coisa que você tem que extrair, deduzir pela etimologia da palavra. Bom, eu espero que vocês tenham entendido.